já que nós entramos aqui numa linha de mito e verdade, né? Existem alunos de vocês lá no Método Busquet que eles chegam para fazer a formação certos de que alguma coisa era fato, e aí vocês desmentem isso? Isso acontece frequentemente. Em quais Frequentemente. casos? Casos, por exemplo, como esse que o Thiago citou, se a gente for voltar na pergunta da Desirê, né, na colocação que ela fez do que ela viu na internet, quando a gente faz a abordagem visceral, que hoje a gente tem uma questão um pouco complexa dentro da fisioterapia, não vou entrar nesse detalhe, mas assim, quando a gente faz a abordagem visceral ela vai muito além de terapia manual, de colocar a mão. Então, continuando dentro desse raciocínio, por exemplo, nós podemos ter o que a gente chama de dor referida. A dor clássica referida é o paciente que está infartando e ele sente dor no braço, ele não sente dor no coração. Essa é a clássica que todo mundo conhece, mas isso pode acontecer em vários órgãos. Então, se, por exemplo, a gente não sabe, e eu acho que o mais lindo dentro do método Busquet é o raciocínio clínico que a gente consegue levar para os profissionais, que é um raciocínio clínico amplo e complexo. Porque, assim, se você tem uma dor, por exemplo, na lombar, de origem visceral, a gente tem que fazer na avaliação uma análise, uma avaliação bem sistemática, uma avaliação bem minuciosa para a gente conseguir detectar se aquilo ali é uma bandeira vermelha para a gente não atender o paciente. Então, a abordagem visceral ela é importante dentro do contexto. E muitas vezes as pessoas começam a extrapolar, se a gente fala em alguma questão visceral, começam a extrapolar para esse tipo de coisa, que alguma questão visceral vai gerar dor em outras partes do corpo. Então, assim, esses mitos, eles são quebrados com bastante frequência. Por exemplo, a hérnia de disco, quem tem hérnia de disco não pode movimentar, não pode correr, isso é um mito. E assim, isso, a gente quebra esse mito tanto no consultório quanto nos nossos cursos, né, Tiago? Posso complementar com mais alguns exemplos desses mitos e crenças? Que existem mitos e crenças dos pacientes e existem mitos e crenças dos fisioterapeutas. Como a gente estava falando, não só dos fisioterapeutas, tá? Dos profissionais da área de saúde, médicos, ortopedistas e etc. Profissionais de educação física. Mas como a gente estava falando, há um tempo atrás que eu falo aqui da nossa conversa, que existem profissionais que não estão, vamos dizer assim, desatualizados. E aí eu vou citar 2 mitos e crenças que deixam bem claro que toda aula nossa, e até mesmo dentro dos nossos consultórios com os pacientes, a gente tem que o tempo todo retirar. Primeiro, de que alterações posturais estão diretamente relacionadas à dor. Então, por exemplo, tem paciente que chega no consultório, e eu acredito que pela carinha de vocês também pensavam. Eu tô tortinha? Exato. Sentei Exato. errado o dia inteiro, vou ter dor Exato. nas costas. Isso é uma coisa que há 20 anos atrás, dentro do método Busquet, era ensinado, inclusive. Para você ver o quanto que o nosso método, a nossa formação, ela evolui, ano após ano. E para fazer isso tem que ter humildade e estudo. Porque tem muitos que em 2025 ainda prezam por isso. E aí, por exemplo, para ficar claro para quem tá assistindo esse podcast, tem pessoas que têm alterações, vamos dizer assim, posturais, um ombro mais alto do que o outro, a cabeça um pouquinho para frente, e tem dor. Mas não necessariamente essa dor está associado a essas alterações de assimetria corporal. E tem pessoas que têm dor e não tem nenhuma assimetria corporal. E aí? Como é que a gente vai fazer essa diferença, então? Como é que a gente vai investigar? Então, dentro do método Busquet, a gente consegue ter ferramentas que conseguem expor um caminho para o fisioterapeuta conseguir atuar com assertividade. Se você chega para mim, Desirê, e fala, Thiago, eu tenho dor na cervical, e eu percebo durante a sua avaliação que você tem a cabeça um pouquinho projetada para frente, assim. Se eu já afirmo para mim que a causa da sua dor cervical ela é oriunda dessa posição da cabeça um pouco mais à frente, eu já estou afirmando para você e para mim que eu encontrei a causa do problema. Sim ou não? Não, porque eu tô aprendendo. Só que aí... Não aceito. Só que isso é uma visão muito simplista do corpo. O corpo é muito mais complexo do que isso. Ele não é um prédio em que você tira uma viga ali, desaba aquilo ali e aquilo é um problema. Então tem pacientes que vão ter dor cervical por uma noite mal dormida, por estresse, por fadiga, por boletos atrasados, por exemplo. E aquela posição da cabeça dele não tem nenhuma relação com o quadro de dor dele. Só que
alguns fisioterapeutas, leia-se muitos fisioterapeutas, e ainda estão nessa visão simplista de que tem uma alteração postural e tem dor, uma coisa está diretamente relacionada com a outra. E não é bem assim. Então, com isso, dentro do método Busquet, é uma leitura que a gente explora muito. E é isso que vai dar a diferença para o fisioterapeuta ter maiores resultados mais rápidos, duradouros, que abordam de forma integral, como você abriu esse podcast, de uma forma global, tendo resultados rápidos.